Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que nosso Senhor, nosso Senhor Jesus Cristo, possa suprir as deficiências de minha exposição. Então, meus caros, vamos para mais um vídeo sobre os 100 argumentos bíblicos contra o Sola Escritura, do Dave Armstrong. Pretendo fazer mais 3 vídeos sobre ele e já encerrar já. Fomos até o 67, mas eu pulei alguns lá do início, vou retomá-los. E os últimos são relativamente mais fáceis. Vou usar mais 2 vídeos para esses 33 que são os últimos aí. E depois eu vou retomar aquele grupo que eu deixei lá no meio, que vou até ver aqui, quanto a tradição judaica, né, e a lei mosaica, que são mais difíceis, né? É um tema que eu preciso de mais estudo. Lembrando, esse livro é bastante sumário e estamos fazendo vários vídeos aqui no canal. Tem até uma playlist, agora eu fiz realmente essa playlist. Está disponível aí para vocês. Dito, são 100 argumentos bíblicos, mas na prática tem muitos históricos e tem respostas a algumas objeções, se bem que provavelmente em versículos a mais de 100, né? Que alguns tópicos apresentam até uns 10, 15, talvez até 20 versículos para fundamentar a tese, né? Então são muitos versículos bíblicos contrários à sola escritura. Bom, então, como sempre, né, pedir para vocês se inscreverem aqui no canal, curtir, ativar o sininho, deixar o seu comentário, o que você está achando, críticas, rezar por mim. Também peço para olharem aí na descrição, adquirir os livros de nossa editora Assunto, tem a Nossa Senhora de La Salette, Outros Fatos Extraordinários, ok, que nossa mãezinha. Comentário as 15 orações de Santa Brígida, tem aí o link na descrição, confiram aí na nossa loja. Vendemos pelo site da Eclese e parceiros, lá tem uma seção para a nossa editora Assunta. Se você estiver se sentindo generoso, deixe o seu Pix, tem aí na descrição, para que possamos investir em mais livros católicos aí, né? Em breve mais títulos sairão. Então, rezar por mim, compartilhar com seus amigos, claro, e vamos começar então. Lembrando também, aproveitando que eu estou comentando esse livro, também faço algumas observações gerais sobre o comportamento de protestantes, como discutir com eles, alguns argumentos não mencionados pelo Dave Armstrong, sobre discussão em público aí, né? A gente tem que fazer um custo-benefício e não se preocupar em convencer a todos, né? Já falei várias vezes, as pessoas são livres para ficarem no erro, né? Ou até mesmo tem alguma espécie de dificuldade, não sei, né? Má formação. E enfim, não julgar a pessoa, mas saber que não vale muito a pena investir o tempo numa discussão. Temos que pensar mais em quem vai ver o debate, se vai poder edificar os outros, né? Então, também observar muito o comportamento das pessoas. Tem vários protestantes aí no canal, até discuto, argumento com eles, né? Mas há alguns que são mais agressivos, né? E quanto a esses é até bom deixar de lado aí, né? Às vezes até bloquear, enfim, né? Se a pessoa já vem num tom muito agressivo, assim, né? De nem querer ler nem querer ver os argumentos, né? É um vídeo aqui, que também discuto em alguns lugares, como no Threads. Então, se a pessoa nem quer entender o seu comentário e a sua posição, né,
é um bom motivo para nem discutir com ela, né? Então, se bem que nessa sessão aqui, né, nessa discussão aqui do livro Dave Armstrong, 100 argumentos bíblicos contra o solo escritura, eu não vi nenhum protestante tocar no tema dos vídeos, né? Eles apenas estão repetindo mecanicamente as próprias posições, né? Continuam a dizer que sei lá, né? A Bíblia é suficiente. Algumas das respostas prontas deles, né? Eu acho que muitos nem viram vídeo assim, né? Só viram que o teor é católico e já vieram comentar, né? Então eles nem respondem nada, né? Claro, né? Se tem a questão, né? Você argumenta, tenta mudá-los, né? É uma caridade tentar convertê-los, mas até um certo limite, né? Mas também fica evidente para os outros, né? Isso daí é um contra-testemunho para eles mesmos. Porque uma pessoa inteligente vai ver a discussão e vai ver, não, a pessoa nem está raciocinando o que está falando, é o católico que tá, tá fazendo a discussão ir para a frente, né? Então avaliar tudo isso, né? E ter a paciência aí, né? Não ficar tão chateado, tão afetado, né? Porque devemos agradar a Deus e não aos homens, né? Eu sou tranquilo quanto a isso, né? Eu sigo friamente o meu caminho. O meu desejo é apenas converter as pessoas abertas, né? Eu sei que muitas pessoas com as quais eu discuto possivelmente nunca irão se converter, irão perseverar no erro, né? É triste, mas acontece. Mas eu tento alertar mesmo assim, né? Porque quem sabe, né? Algumas dessas pessoas mudam. Então é questão de aceitar que alguns aceitam e outros não. Mas também serve para os outros que vão assistir a discussão, ao vídeo, ler a discussão, assistir ao vídeo, né? Tem os dois formatos aí, né? Depende a que estamos no vídeo. Então, vamos aqui ao livro, né? Vamos lá então para 68, no capítulo 8, indicações bíblicas da sucessão apostólica. Então, todos os argumentos de evidência aí quanto à sucessão apostólica são evidências que não só a Escritura basta, né? Já argumentamos muito ao longo desse livro aqui, né? Que os sacerdotes tinham o poder de estabelecer leis, né? E tinham um papel autoritativo. E também o papel de interpretar a palavra de Deus, né? 68. Paulo passou o seu ofício para Timóteo. Então é o seguinte, Timóteo e Tito, para nós católicos, são bispos da igreja, são santos, inclusive São Timóteo e São Tito. E nessas cartas aí, aqui nesse item, principalmente a Timóteo, há muitas indicações de como prosseguir com seu episcopado. Então são instruções que não se aplicam a todos os cristãos, né, a todos os estados de vida, né? Claro, se bem que sempre é possível fazer analogia, né? Mas o contexto mais imediato é algo mais específico, né? E é porque são bispos da igreja. Então, essas duas cartas aí fundamentam muito da nossa doutrina aí quanto ao sacerdócio. Então, alguns versículos só para vocês terem noção. 1 Timóteo 6:20. Ó Timóteo, guarda o que te foi confiado. Que o bispo tenha a função de preservar a doutrina. 2 Timóteo 1, versículo 6. Por este motivo, exorto-te a reavivar o dom espiritual que Deus depositou em ti pela imposição das minhas mãos. Então, a imposição das mãos é o meio pelo qual
o sacerdócio é transmitido, né? 2 Timóteo 1, 13, 14. Toma por modelo as sãs palavras que de mim ouviste, com fé e com amor que está em Cristo Jesus. Aí entra também a questão da tradição oral. Guarda o bom depósito por meio do Espírito Santo que habita em nós. 2 Timóteo 2, versículo 1 a 2. Tu, pois, meu filho, fortalece-te na graça que há em Cristo Jesus. E o que de mim ouviste, ou seja, o que aprendeu por tradição oral, antes que muitas testemunhas, confia a homens fiéis que serão capazes de ensinar aos outros. Então, aqui já tem um versículo mais claro quanto à proposta do capítulo aqui. Homens fiéis que serão capazes de ensinar a outros. Fala de alguém que terá o cargo de ensino e é preciso que sejam homens de confiança, sugerindo, pois, a sucessão apostólica. 69. A Bíblia, pois, demonstra explicitamente a sucessão apostólica. Paulo nos ensina em Efésios 2, versículo 20, que a igreja é constituída sobre o fundamento dos apóstolos, a quem o próprio Cristo escolheu. Então, aqui tem alguns versículos sobre nosso Senhor Jesus Cristo escolhendo os apóstolos, né? Inclusive é mencionado o famoso Mateus 16, 18. Pedro, tu és pedra, sobre esta pedra edificarei minha igreja. Mas ele não tinha trazido aqui no livro, né? Efésios 2:20, começar 19, para pegar um pouco mais do contexto. Portanto, já não sois estrangeiros e adventícios, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus. Estais edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, do qual é Cristo Jesus a pedra angular. Então fala que o edifício são os apóstolos, né? E de certa maneira também resolve a questão de Jesus pedra angular, né? Porque comentam, mas se Cristo é pedra angular, por que é preciso Pedro e por que é preciso os apóstolos? Uma coisa não exclui a outra, né? Tem vários níveis de hierarquia. Claro, tudo vem de nosso Senhor Jesus Cristo, mas ele transmitiu sua herança primeiramente aos apóstolos, e sendo os apóstolos capitaneados por São Pedro. Isto já seria uma outra questão sobre que nosso Senhor Jesus Cristo, acho que foi no Evangelho de... Não lembro agora se foi em São Lucas, acho que foi em São Lucas, fala o que desligar será desligado, enfim, né? É um versículo semelhante ao que foi dito a Pedro, né? Só que ele diz aos apóstolos. Na verdade, para a doutrina católica, né? Até se aproveitando do étimo aí, de pegar o todo, na verdade isso daí é previsto aí em nossa doutrina, que a união dos bispos ao redor do mundo, né, o seu consentimento unânime também é infalível. Claro, eles precisam estar unidos ao Papa, mas também o consentimento unânime aí dos bispos é infalível, né? Então, claro, né, eles recebem sua faculdade aí de São Pedro, né? Precisam estar unidos a ele, mas também também tem esse carisma aí, né? De um certo modo, né? E para quem estuda a teologia do magistério, isso já é previsto, né? Então não há contradição nenhuma, né? São vários níveis aí da mesma hierarquia, e a própria Sagrada Escritura, né? Em Efésios 2:20, coloca os apóstolos como fundamento. Aqui tem uma menção interessante, né? Fala que em Atos 1:20, Judas é chamado de bispo, episcope. Tinha separado aqui eu fui lá num site do BibleHub.com. Vou até ler
Pensei em ler o inglês primeiramente, que mais melhor ler a tradução em português, depois eu falo o grego aí, né? Pois está escrito no livro dos Salmos: fique deserta sua morada e não haja quem nela habite ainda. Um outro receba o seu encargo. É, Aí diz aqui, né? Kai tem episcopen autou labeto heteros. Meu grego não é grande coisa aí, né? Mas para constar que a palavra episcopo foi usado aí, né? Essa palavra aí do encargo. Então, interessante aí, uma evidência bíblica de que os apóstolos são igualados aos bispos, né? E essa é a interpretação católica, né? Os apóstolos nada mais foram, claro, né? Foram pessoas que testemunharam nosso Senhor Jesus Cristo, né? Mas eram os primeiros bispos, né? E o sacramento que eles receberam é o mesmo sacramento que nossos bispos recebem nos dias de hoje, né? A plenitude da ordem. Nem as escrituras, nem os pais da igreja excluem a tradição ou a sucessão apostólica. Então, um argumento mais histórico aqui, né? É um argumento verdadeiro, útil, mas foge um pouquinho da proposta esperada do livro, né? Fala de Clemente de Roma, Santo Inácio de Antioquia. Olha, cada vez que vejo uma citação das cartas de Santo Inácio de Antioquia, eu vejo alguma coisa católica diferente, né? Qual que foi a que eu vi outro dia? Eu acho que ele, salvo engano, ele profetizou que iria interceder nos céus por aqueles que continuariam nesta terra, né? Então, lá em Santo Inácio de Antioquia tem intercessão dos santos. E Santo Inácio foi discípulo do apóstolo São João. Então o colégio apostólico já ia se corromper logo na próxima geração, ainda mais de um mártir. Mas suas cartas aí são muito características pela defesa dos bispos, né? Então fica muito claro que a igreja é apostólica. Também tem um trecho, acho que é a carta aos Romanos dele, tem um estilo diferente, porque ele não fala de modo muito autoritativo e fala que Roma preside na caridade, né? Então também está ali o primado de Pedro, o primado da cidade de Roma. Também cita Clemente de Roma, foi um dos primeiros papas. Eu sempre confundo aí, porque antigamente havia discussão se era o segundo ou quarto papa. Vou até dar uma pesquisada aqui. Não sei como ficou estabelecido nos dias de hoje, né? Mas ele mandou uma carta aos Coríntios e é muito característico porque um bispo não mandava em outra diocese, né? Então por que São Clemente de Roma mandou em Coríntios? Quer dizer que havia uma prerrogativa especial do Papa, né? Que ele pode intervir em qualquer diocese, né? Então, e também foi uma pessoa que, acho que salvo engano, é bem aceito que ele conheceu pessoalmente São Paulo, né? Teve contato com ele. E, e então fica mais um exemplo aí do poder petrino, do poder do Papa. Parece que é o quarto mesmo aqui, né? Foi o quarto Papa na sucessão aqui, né? Não, aqui tá na Canção Nova, terceiro sucessor de Pedro, quarto Papa, tá certo. Acho que é mais aceito hoje em dia que foi o quarto Papa, então. Então já havia intervenção dele em outras dioceses, outras unidades, a igreja, né? Um conglomerado ali
controlado por um bispo, né? 71. A epistemologia da autoridade católica é uma combinação de fé, história e razão. Até não, confesso, nem entendi muito bem aí o propósito desse capítulo. Não entendi muito bem o propósito desse item aqui, mas seja como for, é interessante notar que há uma convergência aí de vários aspectos, né? Da história, da razão, e isso é bastante defectivo nos protestantes e cada vez mais comum nos mais modernos, um certo desprezo da história, da razão. Claro, Deus tem o poder de infundir direto na mente das pessoas o que Ele quiser, né? Mas também já foi falado que isso não é o ordinário, nem, enfim, né? Também valeria para a Bíblia, né? A pessoa iria para uma ilha deserta e poderia receber a infusão na mente, no coração da revelação de Deus, né? O mais adequado para a natureza humana, né? E que foi o que Deus fez de fato aí, né? São vários meios, várias fontes para que o homem pudesse se adaptar melhor à revelação de Deus, né? Não por defeito de Deus, mas por limitação do homem. Então, se as coisas não se encaixam na nossa razão, o homem tende a desconfiar um pouco, né? Então, por isso, há várias fontes, assim, vários lugares teológicos, mas que convergem para um único ponto, né? Então, isso acaba sendo um pouco defectivo aí em vários grupos protestantes. Claro, nos primeiros não era tanto assim, né? Ainda havia um pouco de filosofia, um pouco de história, considerando aí os fatos históricos, né? Mas uma história não com esse método histórico crítico aí que deixa tudo de lado, né? Tem vários níveis também do método histórico crítico, né? Mas convenhamos que se radicalizou muito nos últimos anos, no último século. Bom, vamos para o capítulo 9. O Concílio de Jerusalém e suas implicações para a eclesiologia católica subsequente. Então, uma visão geral desse capítulo trata do famoso Concílio de Jerusalém, lá nos Atos dos Apóstolos 15. Recomendo até que leiam e estudem esse capítulo aí. Então, simplesmente há um primeiro concílio na história da igreja, um concílio já relatado pela Bíblia, o que sugere que ia ser um modo constante de resolver problemas de fé, mas também problemas, como posso dizer, né? Quanto a determinações e leis da igreja, né? Então, a própria Bíblia indica o concílio para resolver questões. E também esse concílio mostra o primado de Pedro, né? Teoricamente, o bispo local era São Tiago e São Pedro foi lá discursar. E por que ele faria isso se não tivesse uma prerrogativa especial? Então, esse capítulo, esse Concílio de Jerusalém também mostra o primado de Pedro, também a sucessão apostólica no geral. É bastante estranha a doutrina dos protestantes. Alguns chamados reformados aceitam os 7 primeiros concílios e de repente concílios parece que não são mais aceitos. É um pouco estranho nessa relação com eles. Qual seria o caráter e valor conciliar? Então,
alegam aceitar os primeiros concílios, mas em última instância o que vale é a Bíblia, né? E em última instância, se eles julgassem que um concílio errou, que não está em conformidade com a Sagrada Escritura, eles ficariam com a Bíblia. Então, é mais uma posição oscilante, um critério oscilante. E quanto aos protestantes modernos, a tendência é que deixaram de seguir esses concílios. Como também muitos passaram a defender mesmo uma posição de nuda escritura, né? Mas mesmo entre os antigos é algo meio difícil de dizer, né? Até que ponto eles aceitam esses concílios. Mas enfim, né? Há alguma aceitação por parte deles. Então vamos continuar aqui, né? Pois é dito, né, pelo solo Escritura, que é a única regra de fé. Então a tradição pode ajudar, mas é uma colaboração indireta. 72. Os participantes do Concílio de Jerusalém, guiados pelo Espírito Santo, afirmaram uma autoridade vinculante. Então, até pegar o versículo aqui, né? Atos 15, 26. De fato, pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não vos impor nenhum outro peso, além destas coisas necessárias, que vos abstenhais das carnes imoladas aos ídolos, do sangue, das carnes sufocadas e das uniões ilegítimas. Fareis bem preservando-vos destas coisas, passai bem. Então, há um decreto autoritativo e foi guiado pelo Espírito Santo, né? Foi em nome do Espírito Santo. E uma autoridade infalível da igreja. Aqui nesse capítulo não vai dizer do Dave Armstrong, no caso, a questão do dogma e da lei. Ele não tocou muito nesse ponto. É interessante notar que esse decreto tem algo de dogmático, mas algo de legislativo. Ou seja, a igreja tem a faculdade de impor normas aos fiéis. Então esse daí é um debate aí pouco lembrado, né? A gente tende a focar mais na questão dogmática, do critério de fé, mas Lutero, os luteranos aí na Confissão de Augsburg foram contrários a pesar a consciência dos fiéis aí com muitas normas, né? Até a questão das indulgências. Mas a igreja tem a faculdade de atar os fiéis com normas e obrigações, e ela tem a graça do Espírito Santo para agir com prudência. Claro, né? Na nossa doutrina aí julgamos que as leis são infalíveis no sentido, leis da igreja são infalíveis, pelo menos as universais, as para a igreja toda. Elas são infalíveis, ou seja, não comportam pecado e nem heresia, são santificantes, contudo, podem não ser as mais prudentes, mas tendo em vista que são infalíveis, inerrantes, não comportam pecado, também não tem como ser muito imprudente com elas, né? Enfim. Então vejam que esse decreto prova também essa capacidade de impor leis. É porque o que estava sendo discutido, questão dos alimentos impuros, isso realmente deixou de ser necessário, mas também falou de não comer carnes imoladas aos ídolos, do sangue, das carnes sufocadas e das uniões ilegítimas. Uniões ilegítimas, na verdade, é algo constante aí, né?
Então, do sangue aí, por exemplo, esse daqui é o mais notório, né? Do sangue. Então, carne sufocada também. Então, por que que essas coisas são proibidas? Isso daí é proibido até hoje? Essa disciplina foi feita, né? Os comentaristas dizem porque havia o risco de escândalo, né? Que havia muitos pagãos e eles tinham esse costume de comer num sentido, comê-las, essas carnes, num sentido idolátrico, né? Como se fosse parte de um culto. Então houve essa disposição disciplinar, mas ela não é perene, perpétua, né? Isso daí não é uma coisa absolutamente necessária, né? Então é algo que a igreja pode mudar. E tanto é que, pelo que estou informado, a maioria dos protestantes não seguem isso. Então era uma coisa mais circunstancial. E de certo modo há o aspecto do dogma também que mostra e fala que não é imoral comer alimentos que a antiga lei chamava de impura, né? Então mostra aí o poder da igreja. Atos 16, 4, 6. Ao passarem pelas cidades, transmitiam-lhes para que as observassem as decisões sancionadas pelos apóstolos e anciãos de Jerusalém. Assim as igrejas eram confirmadas na fé e cresciam em número de dia para dia. Para dizer que houve a pregação geral das disposições desse concílio. Que, acho que a intenção é dizer que não era local, né? 73. O Concílio de Jerusalém tomou decisões vinculantes sem grande base nas Escrituras. Então, eu já falei o decreto aqui, né? Lá no versículo 28, 29 do capítulo 15, os apóstolos poderiam ter usado uma argumentação bíblica, mas não utilizaram, simplesmente falaram que foram inspirados pelo Espírito Santo. Até há algumas menções bíblicas no início na abertura aí do concílio, né? Há a menção do profeta Amós, mas é uma menção mais geral, assim, não tem muita ligação imediata com o que foi decidido. A decisão veio pelo Espírito Santo, claro, foi dada pelo Espírito Santo, mas por meio aí dos apóstolos. Então, esse concílio mostra que a igreja pode ligar e desligar sem ficar fundamentando as coisas com base bíblica. Se bem que seja o costume nos dias de hoje, se pegarmos a proclamação do dogma da Imaculada e da Assunção, há uma longa argumentação bíblica ali desses dois dogmas na Sagrada Escritura, né? Então, até há preocupação de gerar uma fundamentação bíblica, embora não seja estritamente necessária. É apenas um reforço para os fiéis. A vocação apostólica de Paulo estava subordinada à autoridade de Pedro e à Igreja Central. O ministério de Paulo não validou-se a si mesmo. Após sua conversão, ele foi a Jerusalém especificamente para ver Pedro, Gálatas 1, versículo 18, de modo que foi inicialmente enviado por Pedro, Tiago e João, Gálatas 2, 9, para pregar aos gentios. Então, esse versículo está dizendo o seguinte: São Paulo teve a revelação de nosso Senhor Jesus Cristo, e ele poderia sair por aí pregando, né? Quer dizer, né? Imaginamos que por esse envio extraordinário, quer dizer, por essa revelação ele pudesse sair pregando por aí. Mas não, ele consultou os apóstolos em primeiro lugar. Até um tema, talvez eu até devesse fazer talvez até um curso sobre o livro A Controvérsia Católica do São Francisco de Sales. A principal linha dele é justamente do envio ordinário e extraordinário. E se os teólogos reformados, né, Lutero, Calvino,
tiver alguma espécie de envio. O envio ordinário é pela autoridade da igreja, e na época era a sinagoga, vamos voltar a isso já já. E o envio extraordinário, a pessoa recebe uma revelação privada e sai por aí pregando, né? Mas São Francisco de Sales, biblicamente, vai mostrar o seguinte, né? Mesmo a extraordinária se orienta à ordinária, né? Nosso Senhor Jesus Cristo fez vários milagres, né? Pessoa divina, né? Nosso Senhor Jesus Cristo fez vários milagres, e mesmo assim ele mandava as pessoas curadas irem até a sinagoga, né? Então ele era o dono de tudo, e mesmo assim respeitou a ordem para dar o exemplo, né? Mostrar que precisa da missão ordinária. E São Paulo mesmo, né? Mas mesmo no caso extraordinário aí, né? Também são acompanhados de milagres, e não consta nada em Lutero, Calvino, que tenham operado milagres. Claro, né, na hipótese seria por intercessão de Nosso Senhor Jesus Cristo, né? Mas não se verifica isso na vida deles, né? Então eles falam em nome de si mesmos. Eles não falam em nome de Deus. Não foram nem enviados pela igreja e nem enviados não tem nem sinais divinos aí de que tem alguma missão, né? Porque o milagre é a assinatura de Deus. Então, tudo isso é muito estranho, né? E São Paulo mesmo, tendo a revelação, como falei, ele foi enviado também por São Pedro. Então, para mostrar a necessidade de se seguir a hierarquia. Que é totalmente bíblico, como estamos argumentando aqui, né? Esse negócio de sair pregando sem envio algum não é bíblico, né? Ainda mais coisas que vão contra a autoridade, né? Analogias bíblicas para uma igreja infalível. Capítulo 10. Um dom extraordinário de proteção contra o erro foi concedido aos levitas do Antigo Testamento. Então, esse capítulo aqui é de argumentos mais gerais, que não se encaixam bem em outros. Nesse item, por exemplo, ele vai fazer analogia com o Antigo Testamento, né? E aos poucos vai ficando mais claro aí, né? Por exemplo, Malaquias 2, versículos 6 e 7. Em sua boca estava um ensinamento verdadeiro, em seus lábios não se encontrava perversão. Em paz e retidão caminhava comigo e fazia retornar a muitos da iniquidade. Porque os lábios do sacerdote guardam conhecimento, de sua boca procura seu ensinamento, pois ele é o mensageiro de Yahvé dos exércitos. Então está falando aí da figura do sacerdote, uma pessoa designada aí para ensinar. E fala que isso daqui é um ensino infalível, né? Em seus lábios não se encontrava perversão, o que é um exemplo de infalibilidade, né? 76. Os profetas exerceram autoridade vinculativa de ensino e possuíram infalibilidade visível. A presumida infalibilidade dos profetas e outras figuras de autoridade no Antigo Testamento é virtualmente idêntica por analogia dos papas, concílios e bispos da Igreja. Os papas são considerados infalíveis, assim como os concílios que estão de acordo com eles, sob condições cuidadosamente especificadas. O judaísmo antigo não tinha uma figura absoluta como papa, mas quando se estava na presença de Esdras, Jeremias ou Samuel, na prática havia pouca diferença. Então é o seguinte, a linha geral aqui desse capítulo, né, vai se verificar em vários itens. É uma tentativa de resposta à afirmação dos protestantes que
ou seria impossível ou inconveniente um papa ter infalibilidade, né? Mas os profetas a tinham até num sentido mais eminente, né? Porque o papa apenas confirma a doutrina revelada de Deus e os profetas, para escreverem a Sagrada Escritura, para apresentar a revelação de Deus, estavam apresentando em primeira mão a revelação divina, né? Então é muito mais do que o papel do Papa que só confirma a fé. Então, se vale o caso dos profetas, vale por mais forte razão a dos papas, dos bispos, né? Confesso que agora me pegou aí, o judaísmo antigo não tinha uma figura absoluta como o Papa. Eu não tinha reparado nisso me preparando para a aula, mas achei um pouco estranha essa afirmação. Claro, se bem que se trata de uma analogia também, né, considerando a antiga lei, mas muitos autores viam Moisés como um precursor do Papa. Inclusive, Santo Agostinho defendia essa ideia. Então, há pessoas no Antigo Testamento com funções muito semelhantes aí. Se bem que o próprio Dave Armstrong diz que ele fala de figura absoluta, mas também diz que há figuras semelhantes. Então, enfim, né? Achei um pouco estranho a afirmação dele, mas por outro lado fala que assim precedentes no Antigo Testamento quanto ao Papa. Números 12, versículo 6. Disse Yahvé: ouvi, pois, as minhas palavras. Se há entre vós um profeta, é em visão que me revela ele, é em sonho que lhe falo. Deuteronômio 18, 18. Vou suscitar para eles um profeta como tu, no meio dos teus irmãos. Colocarei minhas palavras em sua boca e eles lhe comunicará tudo o que eu lhe ordenar. Tem vários versículos aqui. O ponto todo é dizer que Deus falava diretamente aos profetas, né? Então, por que não o Papa não teria o carisma de confirmar a fé e o que foi dito pelos antigos profetas? Item 77. Os profetas proclamaram a inspirada palavra do Senhor. Proclamar a palavra do Senhor é uma pretensão muito mais elevada do que a infalibilidade papal, que é uma proteção negativa contra o erro, não uma inspiração direta individual. Então, eu já adiantei esse argumento no item anterior. Isaías 38, versículo 4. Então veio a palavra de Yahvé a Isaías. Eles recebiam diretamente a palavra de Deus. Então, se vale o mais, vale o menos. Então, os protestantes tentam argumentar que, de certa maneira, é invencível. É impossível, aliás. Já estou ficando cansado aqui, já estou trocando as palavras. 78. Deus usa homens falíveis para realizar obras infalíveis. E já falamos um pouco disso aqui, né? Ao longo do livro. Os protestantes falam que a igreja acabou porque o Papa pecou, ou até, enfim, né? Mas também Davi errou, cometeu aquele pecado, né? De desejar a mulher do próximo, e mesmo assim continuou sendo um enviado de Deus, né? Então Deus se valeu de homens falíveis para realizar obras infalíveis. E como já pegando o item anterior, né, se valendo do item anterior, para coisas muito mais ambiciosas do que o carisma papal. Ou seja, eles falavam diretamente em nome de Deus mesmo, tendo pecado. 79. Deus é capaz de preservar a Bíblia da igreja e do erro. De certo modo, decorre de tudo o que falamos. Ele vai comentar um autor protestante aqui, James White. O argumento dele é mais ou menos o seguinte: é simplesmente possível ter duas fontes finais de autoridade. Ou alguém vai subjugar a tradição à escritura, como os reformadores ensinaram,
ou vai subjugar a escritura, a tradição, isso que vemos no catolicismo romano. Como falamos aí, né, a fé é uma só, que é essa graça, essa elevação da razão do homem por Deus, e tem vários meios de transmissão da mesma revelação. Então há uma convergência entre elas, da qual podemos nos certificar do verdadeiro significado aí dessa luz que temos no nosso interior. A Sagrada Escritura, a tradição. Então não são coisas contraditórias, né? Também a questão do material e formal, essa analogia fundada em Aristóteles, ele que estabeleceu isso, né? A causa material, por exemplo, a árvore, a madeira, a forma, a cadeira, dá um aspecto de cadeira para a lenha. Então, e são duas coisas no interior do indivíduo, né? São causas intrínsecas, a causa material e a formal. A Bíblia, geralmente, eu creio que a opinião mais comum entre os católicos é suficiência material, então materialmente está tudo lá. Mas, obviamente, o escrito não tem a faculdade de se interpretar por si mesmo. É preciso um intérprete autorizado, né? Então, são duas coisas que não se contrariam entre si, são dois aspectos de uma mesma coisa, né? A matéria e a forma, para que possamos ter a fé íntegra. Então, essa hierarquia que colocou aí não é um bom argumento, na verdade, mostra que a fé dos protestantes é uma fé mutilada. E no fundo nem é uma fé, né? Porque você corta uma árvore no meio, ela tende a morrer. Corta uma pessoa no meio, morre. Então é muito importante que tenha a pessoa que interprete. E alguns parecem até negar a onipotência de Deus, né? Então, comenta um pouco disso daí, né? Dave Armstrong comenta um pouco esses argumentos aí, né? Mas que não tem nada a ver no final das contas. 80. Deliberações confusas e outras dificuldades não invalidam a infalibilidade dos concílios. Então é aquela coisa, aparentes contradições entre concílios, também vale para o magistério da igreja, entendendo declarações papais. Aparentes dificuldades são como que provas para protestantes. Mas, irmãos, a Bíblia, claro, né, palavra de Deus, devemos ter muita honra a ela, muito louvor, mas ela é muito obscura e ela tem até mais contradições aparentes aí do que o magistério, concílios. Tanto é que há as chamadas contradições apontadas por ateus. Claro, não são contradições de fato, são só aparentes, mas realmente a Sagrada Escritura é difícil de ser interpretada. E claro, nós católicos não cremos que haja um erro na Bíblia, né? Mas que é difícil de interpretar, E se serve para a Bíblia, serve também para os concílios aí, né? São em menor número aí as dificuldades dele, em menor grau. Aí cita a frase do Lewis: as regras de xadrez criam problemas de xadrez. 81. A verdade bíblica e a tradição são muito maiores do que apenas a mensagem do Evangelho.
Como a desunião doutrinária no protestantismo deixa evidente, uma igreja invisível e não institucional não pode realmente ser coluna e baluarte da verdade, descrita na Bíblia. 1 Timóteo 3,15. Outro versículo que muito utilizamos, né, para fundamentarmos a necessidade da igreja e refutarmos o solo da Escritura. 1 Timóteo 3,15, vou ver se eu acho rapidinho aqui, fala que a igreja é coluna e sustentáculo da verdade. E como vai ser um critério se não é uma igreja invisível? Então aí já entra o problema eclesiológico que os protestantes falam de igreja invisível. Se você vai tirar a dúvida, como você vai partir do mais obscuro, né? Porque o contexto, como vou mostrar aqui para vocês, fala justamente da dúvida, né? Então, como a igreja é coluna e sustentáculo da verdade se não é visível? Ó, igreja o mistério da piedade. Isso daqui é o título, subtítulo dado aqui pela edição da Bíblia de Jerusalém. Escrevo-te estas coisas esperando encontrar-te dentro em breve. Todavia, se eu tardar, saberás como proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e sustentáculo da verdade. Seguramente grande é o mistério da piedade. Ele foi manifestado na carne, justificado no Espírito, contemplado pelos anjos, proclamado às nações, crido no mundo e exaltado na glória. Então está falando que São Paulo precisa explicar algumas coisas pessoalmente para Timóteo, mas se eles não conseguirem se encontrar, recorrer, portanto, à igreja. Aí no capítulo 81, o outro ponto, na verdade, é um longo trecho aqui, aliás, item 81, acho que eu falei capítulo, fala que a noção de verdade, aletheia, no grego, vai muito além da palavra escrita, né? Porque, como sempre, os protestantes vão tentar mostrar que essa verdade aí significa a Sagrada Escritura. Se bem que mesmo assim ficaria bastante esquisito, porque a Bíblia é coluna e sustentáculo da Bíblia, alterando aí a verdade. De qualquer maneira, esse versículo, mesmo interpretando a verdade como Bíblia, coloca a igreja como intérprete, coluna e sustentáculo da verdade. Mas a verdade, ele dá muitos outros trechos, se refere a muitas outras coisas, né? Inclusive, nosso Senhor Jesus Cristo, lá em João 14,6, diz: eu sou a verdade. Obviamente, ele não quis dizer eu sou o Evangelho. Então, até claro para o senso comum, mas também no próprio uso da Sagrada Escritura, que a verdade não é só a Sagrada Escritura. Então é isso, meus caros. Até a próxima. Rezem por mim. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.